Ela riu por não, é conivência com os poderosos mesmo. Porque o que é a conivência? Né? É a nossa falta de atenção, né? É a nossa falta de percepção de que alguém está fazendo mal ao outrem e nós estamos apenas observando. Então, a partir do momento que somos omissos, a partir do momento que somos faltosos com as nossas responsabilidades de seres encarnados, cristãos e acima de tudo espírito, nós passamos a ter uma conivência. Quando estamos em casa e observamos um filme de época, e observamos o Egito antigo, e os judeus sendo castigados, aquele povo que não era judeu, que estava no comando do Império Egípcio, estava sendo conivente com aquele rei que torturava aquele povo. Se buscarmos um pouco à frente, a época de Jesus, temos um exemplo clássico, que é aquele lava as mãos de Pilatos, né? Quando Jesus diz a ele que o meu reino não é deste mundo, e observaremos que Pilatos foi conivente com a decisão dos judeus, liderados por Caifás, de crucificar Jesus e não Barrabás. E crucificar Barrabás também estaria certo? Poupar Jesus e crucificar Barrabás? Estaria certo? Com certeza também não, né? Temos essa certeza. Mas os costumes da época, o modelo de vida da época, levava a isso. Então, o que nós observamos hoje? Com toda essa violência que observamos hoje por parte dos poderosos, quando a gente fala dos poderosos, não quer dizer que seja o poder de dinheiro só, poder político não, o poder das armas também. Nós temos hoje os milícias, né, o tráfico, que não tem nenhum poder de autoridade legal, que são poderosos com o poder das armas. Nós observamos lá no Oriente Médio o conflito na Síria, né, onde poderosos se resguardam porque sabem que ali tem um patrimônio imenso de petróleo e não abrem espaço para a democratização do país. E aquelas ditaduras da Síria, do Bashar al-Assad e todas as outras, ficam ali dezenas e dezenas de anos e muitos governantes do mundo inteiro continuam sendo coniventes, né? Observamos que vários políticos internacionais são coniventes com aquilo, porque não acabar com aquilo, porque não encerrar, né? Aquele conflito eterno que era judeu, muçulmano, hoje são os próprios muçulmanos que, em facções cada vez mais sectárias, mais, né, inapropriadas para o convívio, né, social, se degradiam ali. Se formos observar também, no passado da história, veremos que Joana d'Arc foi queimada viva, e o povo da época também conivente. Hoje, se eu começar a falar aqui dos exemplos da televisão, da polícia que prende o bandido se entrega, levanta as mãos, toma um tiro, depois ainda coloca uma arma na mão do bandido para falar que ele foi um confronto e eles mataram ele no confronto. O que mais vemos é isso hoje na televisão, né? E aquele irmão ali, ele é realmente um bandido? Eu falei a palavra bandido, porque se alguém iria chiar ele, chiou. Mas às vezes não, nem sempre. Às vezes é um trabalhador, às vezes ele está numa situação de criminalidade, que foi levado aqui, faltou lá, faltou educação, né? O Chico é muito simples quando define isso. Ele fala que essa questão de pena, de prisão, que as prisões vão ser prisões de livros. O Chico falava isso, não falava isso. A prisão deve ser um local de reeducação, né, de convívio social com a família, né, de estudar, de se desenvolver, mesmo que tenha uma força policial para manter a ordem, para manter o cárcere, mas que tenha estudo, que tenha alguma coisa de produtivo, para que depois nós não passemos por conivência com a má formação, a má educação que é dada aos detidos dos presídios, né? Do mundo inteiro, isso não é só no Brasil. Então eu acho que falta muita inteligência, falta progresso. Eu acho que sobra muito essa conivência, sobra muita corrupção, e isso leva a nos pensar, a nos levar a esse estudo da noite de hoje. E esse tema, conivência com os poderosos, o subtítulo que ela me deu, somos todos irmãos. A partir do momento que todos somos irmãos, e nos sentirmos assim, e vivermos assim, não seremos mais coniventes com nada. Então vamos lá. A lei da ética,
da ética também. E além dessa ética, vamos lá, vamos comentar isso. O que é a ética? A ética é um conjunto de valores, de princípios, de regras morais que vige numa determinada realidade social. Às vezes o que é ético no mundo de hoje não era ético há 100 anos, não será ético daqui a 100 anos. Mas hoje é ético, não é? Não é ético você hoje roubar, você ser corrupto, né? Ainda fugir do país, ainda demorar a voltar, né? O último chegou agora, chegou ontem. Quer dizer, né? Isso é ético? Não. E roubou um dinheiro que não é dele, né? E passou a ter posse de um bem público. Isso não é ético. Então tudo aquilo que foge dos princípios morais, essa relação tem que ser equânime, tem que ser igual. O comportamento humano ideal deve ser aquele que, quando posto em xeque com as leis morais, dá ao indivíduo a sensação de consciência tranquila. Isso é mais ou menos igual ao Santo Agostinho, né? Santo Agostinho usava essa técnica. Ao deitar, ao descansar no final do dia, ele fazia uma revisão da sua consciência, para que os males que ele havia praticado naquele dia não repetissem no dia seguinte. Imagine se todos nós fizéssemos isso. Como bom seria, não é isso? Hoje eu vou deitar, o que eu fiz hoje? Hoje eu acordei cedo, caminhei, tomei meu café, fui fazer uma coisa na rua, levei minha filha para fazer a prova do Enem, voltei para casa, almocei, descansei, peguei meu amigo, que é meu médico de transporte, né? Eu falo que o primeiro evangelho, que sabe quase tudo do doutrina espírita, né? Ele sabe, ele viaja comigo, ele assiste todos os meus estudos, né? Então eu peguei meu médico de transporte, me trouxe aqui, vou voltar, amanhã cedo vou comer um açúcar, quer dizer, essa coisa toda. E tenho a minha consciência tranquila. Mas é todo dia assim? Lógico que não é. Tem aqueles dias dos entraves, tem aqueles dias dos conflitos, tem os dias do conflito comigo mesmo, tem os dias do conflito com o próximo. Eu sou médico, né? Eu tenho essa relação de conflito às vezes, todos nós temos conosco, né? Com um companheiro, com um amigo, um trabalhador que está conosco, um enfermeiro, um médico, até com Deus. Como é que Deus, por que, né? Por que isso? Aquele momento você fica assim, Deus não podia fazer isso comigo, o mestre Jesus, né? Você fica assim, aí você passa, respira, para, calma, calma, é assim mesmo. Né? É o momento, tinha que passar por isso. A turbulência necessária para o seu aprimoramento. Então todos nós temos isso. E temos que ter essa sensação tranquila à noite. Né? Temos que buscar isso. O desafio é de redobrarmos a atenção para os nossos atos, pensamentos e sentimentos, buscando agir conforme preceitos ético-morais, numa dimensão supra-religiosa e que transcende os limites da transitoriedade terrena. Nós estamos aqui numa transitoriedade, nós estamos aqui por um tempo. Nós estamos numa existência que é a grande oportunidade que nos é dada da reencarnação, essa misericórdia de Deus para conosco, para que possamos evoluir, para que possamos melhorar, conforme o que? Preceitos éticos e morais embasados, né, no amor ao próximo, a Deus e a si mesmo. Então é isso que nós temos que buscar. Então não podemos de forma alguma aceitarmos, né, a violência não só para conosco, mas também para o nosso próximo. Né? Quando eu falo violência, a gente não cita só a agressão policial, não. Eu cito a corrupção dos dirigentes, né? E tem que ter cuidado para falar aqui. O Marco Antônio, prefeito de vocês, estudou comigo, o Márcio Helena, o Luiz, tudo a mesma coisa, né? Então a gente tem que ter cuidado para falar disso no debate. Então, a turma toda, a gente tem que ter cuidado, né? Porque isso pode ser mal interpretado. A gente nunca cita nomes. A gente sabe que no país inteiro tem muito político correto, a gente sabe disso. Tem muito prefeito correto, tem muito honesto, tem vereadores, tem pessoas sérias, lógico que tem. Mas a grande maioria cai na corrupção pela facilidade. As nossas leis, né, facilitam. Né? Agora está melhorando, começando a apertar lá. Mas até uns anos atrás não existia nem licitação para comprar. Nada. Comprava o gente queria, como queria. Hoje não, hoje as coisas estão, né? Existem as leis da responsabilidade fiscal. Então é muito importante a gente ter esses preceitos para agir. As desigualdades sociais e as injustiças sociais nem sempre são as consequências de atos de nossas vidas anteriores. Muitas vezes são as consequências diretas dos atos da vida presente. É muito comum a gente ver assim, eu sou pobre, eu nasci numa favela, eu sou injustiçado, eu devo ter sido muito rico, muito poderoso na vida passada, e agora eu sou, né, um
ser humano inferior, eu sou um lixo da sociedade, eu moro numa favela, eu não tenho comida direito, eu uso roupa dos outros me dão. Não, não tem não. Muitas vezes pode ser consequência de vida de jogo, sim, pode ser uma prova, uma expiação pelo qual você está passando, né? Mas muitas vezes pode ser consequência direta da vida presente. Faltou ao governante daquele local que você mora fazer a rede de esgoto, fazer água tratada, levar a escola, não é isso? Levar merenda escolar. Então isso leva uma grande dicotomia, leva uma grande diferença dos padrões sociais do planeta todo. Vocês vão no Brasil, não. Os Estados Unidos também tem pobreza, a Europa também tem. Né? Só basta ver a questão dos imigrantes lá no estado, na Sérvia, na Ucrânia, passando lá para chegar na Suíça, na Alemanha, que conflito que não gera isso. Né? Então a gente tem que ter atenção para isso. Né? Não vamos ficar pensando que tudo de errado que está acontecendo conosco é de vida passada. Tá? Isso não existe. A justiça social consiste no respeito que devemos ter, cada um de nós, membros da sociedade, aos direitos de todos os seres humanos encarnados neste planeta. Olha que coisa importante isso. A justiça social consiste nesse respeito a todos os membros da sociedade, não só a nós, mas a todos os encarnados do planeta. Então, tudo que é social, tudo que é público, tudo que é para todos, tem que ser para todos, tem que ser respeitado isso, para todos os membros da sociedade. O compromisso com o outro e com a ação. Isso é muito importante. A gente tem que ter um compromisso com todos os nossos irmãos da sociedade. Temos que procurar não sermos coniventes com as autoridades que abusam, que fazem algum projeto errôneo diante daquele irmão. Mas nós temos também que ter ação. Não podemos só pensar, né, no compromisso, verbalizar. Esse compromisso tem que ser verbalizado e tem que ser acionado. Então é importante que nós, principalmente nós espíritas, que fiquemos mais atentos, né, para a participação do nosso compromisso na sociedade. Vai votar, escolher políticos que você saiba que são os mais corretos, os mais honestos. Ah, mas não tem nenhum bom. Ah, vamos lá, vamos procurar, vamos saber, vamos conversar. Né? Nós temos no meio político, Bezerra de Menezes foi político. Foi prefeito do Rio de Janeiro, que era presidente da Câmara, no período ele exerceu a prefeitura do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe disso, né? É o patrono da casa de vocês, né? O grande Bezerra de Menezes, político. Freitas Nobre, esposo da doutora Marlene Nobre, que desencarnou agora em janeiro. Doutor Freitas Nobre foi deputado federal de São Paulo, no antigo MDB, lutou contra a ditadura, foi super correto. Ele era tão correto que o senhor conseguiu ficar 2 mandatos como deputado, mas ele renunciou. Ele estava em plena ditadura militar, ele tinha colegas que foram presos, foi torturado, foi morto, via ninguém, né, passando a mão lá, a confusão toda, ele renunciou. A doutora Marlene, inclusive, tive o prazer de conhecê-la muito, eu faço parte da Associação dos Médicos Espíritos do Brasil, então a gente tem uns grupos de estudo, e um dia ela falou comigo, falou, Freitas, chegou uma hora que ele não quis mais ser candidato, porque via tanta coisa errada, que ele falou assim, não posso, eu como espírito não posso aceitar isso. E ele renunciou e não quis mais ser candidato. Você vê cidade do outro de fora, que tem 1 ou 2 vereadores que são espíritos, são ligados à casa do caminho, que são pessoas sérias, um, por exemplo, pediu para sair, não é? E o outro está lá, mas ele falou que é difícil, é complicado. Eu tenho muitos amigos, advogados, juízes, promotores, que são espíritos. Eles falam, Paulo, a gente fica no balançado, é tão difícil ser advogado espírita, é tão difícil ser promotor espírita, juiz espírita, né? Eles falam, é difícil, é um compromisso que a gente tem, porque a gente tem um compromisso da profissão, você tem um compromisso de estar julgando aquela pessoa, mas você sabe que que o réu está errado, você sabe também que o autor do crime também está errado, porque houve toda uma circunstância para aquilo acontecer. Então é muito complicado, a gente tem que ter um discernimento muito grande, não existe na doutrina uma opinião formada, definida sobre isso. Nós temos que agir segundo a nossa consciência, segundo o nosso arbítrio, livre-arbítrio, mas sempre baseado na lei de amor, evidente. Amar o próximo com a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem. Né? Isso é básico. Se nós agimos dessa forma, né, fazer pelo irmão aquilo que a gente quer que ele faça por nós. Se nós agirmos dessa forma, 90% da caminhada está feita, a gente está conseguindo caminhar. Para mim, por exemplo, que sou médico, é muito fácil. Eu quero ajudar alguém, eu ajudo. Né? Eu
literalmente está certo e está errado. Agora, para o advogado, o juiz, o promotor policial, é muito mais difícil, né? Existe todo um contexto. Essa que eu acabei de falar, de fazer ao próximo que a gente quer que faça assim, essa é a regra de ouro das religiões, independente de religião, que já foi ensinada em muitos lugares do mundo. Foi ensinada no budismo, foi ensinada no islamismo, foi ensinada no hinduísmo, né? Em todas as partes, em diversas épocas da história da humanidade. Esse princípio define o nosso compromisso de ação, de fazer os outros, de trabalhar para os outros, de ensinar aos outros, de mudar as condições para o benefício dos outros, etc. Então é importante termos esse princípio em nós, esse princípio desse compromisso, dessa ação, dessa ação igualitária, de ter o compromisso, ter realizado, ter o compromisso como ação, agirmos, fazermos no dia a dia essa ação, como muitas das casas espíritas, como muitas igrejas católicas, evangélicas fazem, né? Ajudar nos seus trabalhos, para ter um bem. Hoje é mais fácil, hoje é Bolsa Família, um monte de coisa. Antigamente não, era muita gente vivia de bolsa, de cesta básica, de casa espírita, de igreja, de roupa no bazar, né? Então a coisa era realmente muito complicada. A tendência, lógico, com o progresso, é que essas coisas melhorem. Mas por enquanto isso é muito intenso, é muito severo da nossa sociedade. Devemos fazer tudo isso como se fosse para nós mesmos. Então, quando você vai dar uma roupa para alguém, você quer ajudar uma família, você quer dar um alimento, um remédio, fazer o que você está fazendo para você. Né? Não vai dar aquela roupa pior que está dando jogada, não. Não vai dar a pior comida, não vai dar o pior remédio. Tá? Eu vou fazer o que você acha que o suficiente vai ser positivo para aquela pessoa. Como se estivesse dando para você mesmo. Porque no final, pela lei de causa e efeito, as consequências positivas de todos esses atos retornam para nós mesmos. Vocês concordam com isso? A lei de causa e efeito, né? Vai e volta, é como um bumerangue. Então, eu vou citar de novo um exemplo, não gosto de citar exemplo do meu dia a dia, né? Mas uma doutrina do Espírito, inclusive, pede para não fazer isso, de volta, eu vejo fazer um curso de oratória com ele nunca pede para não citar, mas a gente acaba citando. Eu, por exemplo, como médico, é muito fácil. Eu estou operando particular, estou operando no convênio, não trabalho no SUS, alguém me procura, eu quero ajudar, eu faço a cirurgia. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito, porque é no SUS? Não. Eu faço com o mesmo carinho que estou fazendo particular. Entendeu? Para o médico é fácil. Para um contador fazer uma declaração de renda, ajudar alguém a preencher um carnê do INSS é fácil. Um engenheiro fazer um projeto na casa, isso é fácil. Mas para um advogado isso é difícil. Um promotor, um juiz, alguém que trabalha com justiça, isso é mais difícil. Um político, isso é mais difícil. Ele pode estar ajudando alguém, os colegas dele falam, mas essa família não vota na gente, não. Né? E aí você passa a ser conivente com aquela discriminação política que existe. Ah, não vou ajudar não, porque esse cara aí ele é do lado contrário. Ele acaba de falar do outro lado. Então isso aí é muito sério, a gente tem muito cuidado com isso. A gente tem que entender que tudo que a gente faz de bom, de bem, as consequências positivas de tudo isso, vem para nós mesmos. É a lei de causa e efeito. Kardec afirma que quando os homens tomarem essa máxima como norma de conduta e como base de suas instituições, alcançarão a paz e a justiça em nossa sociedade. Então, quando os homens tomarem o quê? Que máxima? Essa máxima de que fazer o nosso irmão aquilo que você quer que se faça para você mesmo. Né? Se nós tivermos bem entendido essa lei de causa e efeito, que todo bem que eu fizer, né, eu vou receber, tudo vai melhorar. Nós vamos alcançar a paz, a justiça, a sociedade vai viver mais equilibrada. Porque muitas das vezes, já dizia Paulo lá, né, 2000 anos, o bem que você quer fazer, a gente quer fazer, a gente não consegue. E o mal que às vezes nós não queremos fazer, nós fazemos. Né? Paulo vai falar dele. Bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Quer dizer, isso é muito comum no dia a dia. Né? Às vezes você não quer fazer e tal, se você quer fazer o bem, você acaba não conseguindo. Vamos ver à frente que o fato de não fazer o bem também é um sinal de infidelidade. Para atingirmos a justiça, precisamos mudar a nós mesmos, mudar o nosso comportamento, para agirmos de acordo com as leis divinas. Essas leis devem chegar a ser parte da nossa conduta diária. Então veja só, as leis de Deus têm que ser do nosso dia a dia, tem que ser do nosso cotidiano. Não é só sábado, 7h30 da noite aqui do Bezerra de Menezes, não, gente.
Tá? Não é só no dia da campanha do quilo, no dia do bazar, no dia da evangelização, no dia da juventude, tá? Não. Isso tem que ser no nosso dia a dia. E é difícil, tá? Todos nós temos essa dificuldade. Além disso, precisamos que este princípio se aplique aos fundamentos e diretrizes de nossas instituições de educação. Então, é o que eu falei no início das escolas, né? Os presídios de ser presídios de escola, presídios de livro, de estudo, de educação, de cultura. Não só nas instituições de educação, mas nas instituições do governo, da saúde, dos postos de saúde, dos hospitais, dos locais de trabalho, né? E principalmente da família. O que é a família? A família nada mais é do que a célula básica da nossa sociedade. É a célula básica do amor. É onde dois espíritos nessa existência se encontram para receber espíritos que não são seus filhos espirituais, concorda? Seus filhos só físicos ou físicos, geneticamente seus filhos, mas são espíritos que muitas vezes diferentes deles pais. Às vezes com problemas antigos, com amizades antigas, mas que vai virar um cadinho, né? Abrir esse cadinho, né? Para a gente unificar, para a gente passar as nossas próprias expiações. Não adianta muito trabalhar só para a mudança interior, trabalhar para mudar a nós mesmos. Eu vou na casa espírita, como passo, como autocodificada, eu ajudo, contribuo, eu levo a cesta básica, eu estou melhorando. Mas o seu filho está melhorando, o seu aluno, o seu funcionário, o seu colega de trabalho está melhorando. É necessário trabalharmos para mudar aquelas instituições que não têm com a função social para a qual foram criadas. Então é importante na sociedade, se alguém participa de alguma instituição, não só a instituição espírita, mas Porta de Lions, CRAS, Conselho Tutelar, isso agora para o país inteiro, né? Se a instituição não está funcionando bem, vamos trabalhar para melhorar. Está errado, isso está errado, isso foge da nossa moral, da nossa ética, né? Nós estamos sendo coniventes com uma pessoa, com um poderoso, com alguém, mandatário, que não está fazendo a coisa certa. Então, se alguém quer o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Justiça, o Conselho Tutelar, procurar a composição de que temos que fazer o bem, que temos que praticar a lei do amor. Podemos pensar só em nós, por as instituições a favor da justiça social. O Espiritismo envolve um imperativo que envolve um comando, uma necessidade de ação em favor do ser humano, particularmente daqueles que sofrem as consequências da pobreza, da ignorância e da justiça. Então é importante isso, o doutrina espírita tem esse cunho social muito grande. Inclusive eu costumo dizer, eu tenho até um estudo que eu fiz no seminário uma vez, agora fazendo esse estudo, eu vou trabalhar esse tema agora aí, umas 30 palestras que eu vou fazer a partir desse mês, vou trabalhar esse assunto aí, para viver muito poderosa, e eu quero fazer um seminário sobre isso, porque eu acho que o Espiritismo é uma ideologia social. Eu tenho isso comigo. A doutrina espírita é uma ideologia social. O Espiritismo é uma ideologia social, porque ela busca isso, ela busca todo mundo a favor do humano, particularmente daqueles que sofrem com a pobreza, com a ignorância, com a injustiça, certo? Então isso é muito importante, termos isso em mente, trabalharmos isso no nosso dia a dia, termos isso bem definido, que as instituições têm que ser a favor do ser humano, que você tem que trabalhar a favor do seu irmão, que a sociedade, os órgãos governamentais têm que trabalhar em função do ser humano. Tem que promover fazer a promoção humana, principalmente das tarefas. Não só social, mas humana, valorizar não só as questões de alimentação, escola, dinheiro e tal, não. De assistência social, que a casa tem, por exemplo. Exatamente. Atendimento fraterno. No atendimento fraterno. Trabalhar isso no atendimento fraterno, trabalhar isso nas reuniões mesmo de grupo, evangelizar o espírito. Essa é a palavra certa. Evangelizar o espírito, levar para o nosso irmão a evangelização do espírito. Não adianta você só se evangelizar. É importante que você evangelize o irmão. Evangelize aquele espírito que está aí do seu lado, que está precisando de tanta ajuda, como você mesmo.
A sociedade deve intervir ativamente na solução dos problemas sociais. E aí vem um fator importante de convivência, porque a sociedade não intervém ativamente na solução dos problemas sociais. Infelizmente não. Vocês veem aí a discussão ampla que se teve sobre desarmamento, sobre maioridade penal, não é? Sobre a questão da homossexualidade, questão dos casamentos homoafetivos, né? Isso tudo a sociedade tem lá brigar, tem lá um pastor que briga lá, que excomunga lá os homossexuais, tem um outro lá que fala não sei o quê, tem um lá que briga pelo armamento, tem um deputado ouviu lá o tal do Bolsonaro, né? Que é a favor do armamento, um anda armado, um anda dos Estados Unidos, outro já é contra. Isso tem muita polêmica. Então você não tem uma solução. Por que você não tem a solução? Porque a sociedade não se envolve. Foi feito uma vez um plebiscito sobre armas, lembra disso? Pouca participação, quase ninguém participou daquele plebiscito sobre armas. E a sociedade tem que se envolver nessa questão de moralidade penal, de armamento, de leis que envolvem questões sociais importantes. Tem que ser discutido. Tem que discutir pela sociedade, nos bairros, nas casas, nas instituições religiosas, nas instituições educandárias, na educação, nos colégios. Tem que ser discutido nos grupos de serviço, né? Na rua do clube da maioridade, né? Discutir isso, ver, ouvir as pessoas, para que se tenha realmente consciência do que se está fazendo. Porque a sociedade, infelizmente, não intervém como deveria nessas questões sociais. Allan Kardec nos ensina dar esmolas quando necessário, mas o quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que receba não tenha que se envergonhar. Isso é muito interessante, né? Eu tenho um exemplo muito bacana dentro do meu dia a dia. Eu tenho uma secretária que está comigo há 20 anos. 20 anos, eu fui pegando 9, 25, tinha 5 anos eu trabalhava, 20 anos ela trabalha comigo. Ela chegou para ser guarda-mirim. Ela chegou para ser guarda-mirim, ela estava estudando, eu tinha 14 anos, 13 anos, não sei, e ela foi pedir umas roupas lá em casa, foi pedir comida, aí minha esposa, ela não quer trabalhar, não, sabe, eu precisamos ajudá-la, ela foi trabalhar, hoje é minha administradora. Ela tem 2 filhos, ela casou, separou, agora casou de novo, ela é minha administradora. É que tem a senha do banco, fica os meus cartões, paga as minhas contas, e dessa conta todo dia, eu checo tudo, e em 20 anos não faltou um centavo. Hoje é minha administradora, é a Maria. O Gerson sabe. Gerson, não sei, pergunta a Maria. Então, não sei, pergunta a Maria. Ah, não sei, então Maria sabe tudo. Né? Até me escuta, Maria sabe mais sabe, porque tu sabe. Se você não sabe a senha de banco, ela sabe. Eu tenho uma tia idosa que eu ajudo, então tem uma conta dessa tia idosa que eu recebo o dinheiro dos primos para poder pagar as contas dessa tia idosa. E aí Maria que tem assim, só programa não sei, pergunta a Maria que sabe a conta, ela que vai lá, que sabe, que paga, que ela vai dizer. Estava lá, ó. Foi para dar esmola, para dar roupa velha, para dar comida, não tinha comida em casa, o pai tinha suicidado. E aí, ó. Tem que ter um salário do guarda-mirim. Ele já tem um salário altíssimo para a cidade de Canadá. Administra tudo para hoje. Quer dizer, é um negócio assim, interessantíssimo. Interessante. Eu sempre cito isso para os outros funcionários da clínica. Quanto é importante esse desenvolvimento. Né? Então, isso aí acho que é muito importante. É um exemplo que eu tenho de cá. Não é bom ficar dando exemplo pessoal da palestra, né? Esses exemplos a gente tem que falar, porque são importantes, é uma coisa que é importante a pessoa ver que funciona. Mas isso eu toco. Não funciona. Né? É importante a esmola para resolver os problemas mais iminentes da fome e da miséria de muitos seres humanos. Mas devemos ter como objetivo a educação e a capacitação de todas essas pessoas para que elas mesmas consigam se sustentar de uma maneira digna com o fruto do seu trabalho. Então é evidente que é importante, né? O nosso ex-presidente, Luiz Inácio, né? Ele falava assim, quem tem fome tem pressa. Ele começou o Bolsa Família, ele fome zero. Isso é verdade, né? Eu vou discordar dele tudo, essa frase ele acertou, né? Quem tem fome tem pressa. Então isso não pode deixar a pessoa sem remédio, se está doente, sem comida, se está com fome, sem roupa, isso é importante. Mas devemos, deixa maiúsculo, não é não, tá? Devemos, é dever,
E do Espírito é isso aí. Nós temos que ajudar, temos que trabalhar na questão do alimento, mas temos que também ajudar a capacitar, né? Aula de pós-costura, aula de curso de garçom, curso, né? Formar um local que também trabalhar com auxiliar de pedreiro, de produção, e por aí vai. Numa sociedade baseada na lei de Deus e da justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação. Não temos que ajudar, mas nunca humilhar. Nunca chegar para ele e dizer, ó, você está aqui, estou te ajudando, está vendo? Não, você tem qualidade, você não está fazendo nada. Quer dizer, está aqui, você está vivo, eu te dou comida, eu te dou remédio. Não é assim. A gente não pode trabalhar isso pensando na humilhação e humilhar esse irmão tão necessitado. Nós temos que entender que amar a Deus, amar a nós e amar o irmão tem que ser, como disse lá no início, tem que ser equânime, tem que ser igualitário. Essa energia que nós temos para amar a Deus é a mesma que nós nos amamos e é a mesma que nós amamos o nosso irmão. Tem que ser a mesma carga de energia, a mesma fonte de energia eletromagnética que emitimos uma prece a Deus, ao Mestre Jesus, temos que emitir também para o irmão. Isso é muito importante. Allan Kardec nos ensina que o Espírito sofre por todo o mal que fez e por todo o bem que deixou de fazer. O que eu falei agora há pouco, quando você tem Paulo, né? Olha lá, todo o mal que você fez, você vai sofrer, e o bem que você deixou de fazer. Então, não fica achando que, não fiz outra coisa, não fiz mal a ninguém, tal, tal. O que você fez de bom? Não fiz nada. Fez mal ao mesmo jeito. Né? Não ganhou bônus fora, não vai para o nosso lado, tá? O aeróbio não vai para buscar, vai para o nosso lado, né? Certo? Não é o suficiente não fazer o mal. Ó, não é o suficiente não fazer o mal. Eu coloquei maiúsculo de novo. Devemos fazer o bem em todas as oportunidades da vida, porque aquilo de bom que deixamos de fazer pode dar chance ao mal. Eu só repeti a frase anterior mais detalhadamente. Nós nos queixamos muito dos políticos, dos que roubam, dos que deixam de fazer, mas não participamos mais diretamente da discussão das causas dos problemas, nem colocamos para o debate as possíveis soluções. Foi aquilo que eu falei com a sociedade às vezes é omissa, né? Ela é conivente, né? Ela é conivente com o poder porque ela não reage, ela não participa das decisões dos poderosos. Daí a conivência dos poderosos. Precisamos fomentar mais a conscientização do papel das pessoas na criação do impulso político para a mudança da política. Né? Mas uma reforma política, reforma constitucional, não dá nada. Se não reformar a moral, reformar o interior, o espírito daqueles políticos, se pessoas de bem não forem capazes de assumir aquelas funções, não vai ser reformado. Jamais se vai conseguir essa reforma tão necessária. Pela lei de causa e efeito, somos responsáveis pelas consequências de nossos atos ou do que deixamos de fazer para melhorar as condições do planeta. Já, né, partindo dessa técnica, mas volta a repetir. É importante. Somos responsáveis pela melhora do planeta. Quando nós partimos do mundo de provas e expiações, que é esse que nós estamos agora, no mundo regenerado, é fundamental que nos transformemos também em espíritos regenerados. Que façamos aquilo que o Divaldo prega muito bem na série psicológica da Joana de Anjos, né? Que começa lá com o homem integral, vai lá, que é a reforma íntima. Se nós não tirarmos de nós essa roupa velha, desse espírito primitivo, criado simples e ignorante, que está aí há milênios e milênios, 500, 600, 700 encarnações, e que faz tudo errado todo dia, nós não vamos seguir com o mundo regenerado, nós não vamos com o mundo feliz. Nós precisamos arrancar essa carcaça, né? Esse entulho que vive dentro de nós, que nós trazemos dessa encarnação de encarnações passadas. Temos que nos transformar num homem novo, para que possamos, então, melhorar as condições de planeta. Nós somos responsáveis por isso. Quanto mais instrução possuirmos e em melhor condição econômica estivermos, maior é a nossa responsabilidade para melhorar as condições sociais, porque teremos maior conhecimento para compreender os fenômenos naturais e os movimentos sociais. A quem mais se dá, mais se exigirá. Bem, muita gente agora vai sair daqui com a minha verdadeira. Né?
certo? Aí o negócio complicou, né? Boa condição econômica, eu tenho bem, moro bem, tenho bom carro, tudo bem, viagem, boa, papá, o que eu estou fazendo para melhorar a condição social das outras pessoas? O que eu faço de bem com os movimentos sociais? De que forma eu ajudo esses movimentos? De que forma eu ajudo o centro espírita que eu frequento, a igreja que eu frequento, a comunidade, qualquer religião que seja que eu frequento? Como é que eu participo disso tudo? Então, isso é muito importante. A nós, espíritos, mais ainda, que nós temos a consciência da questão reencarnatória. Nós temos consciência da lei do progresso. Nós temos a consciência da lei de causa e efeito. Então nós sabemos que nós somos omissos, que nós somos coniventes com tudo isso. Nós temos que participar, tem que ajudar a todos nesse debate, nessa comunhão de ideias. Se está em nosso poder evitar que aconteça algo de mal, sem com isso sacrificar nada que tenha importância moral comparável, nós devemos moralmente fazer. Olha só, se você sabe que vai acontecer alguma coisa, você pode evitar uma coisa que vai acontecer, e que isso não se sacrifica em nada, não tem nenhuma importância você falar isso, e você então deve moralmente fazer. Você sabe que tem um político que está fazendo uma maracutaia, exemplar, só exemplo política está mais em moda, em qualquer local, né? Um médico, político, religioso, qualquer pessoa que está fazendo um ato que é ilegal, que é um ato corrupto, que é um ato de violência, que é um ato corrupto, alguma coisa errada, alguma ideia exteriorizada, e nós temos certeza que se você denunciar que não vai sacrificar em nada ninguém, você vai só simplesmente, moralmente fazer o seu dever, e tem que fazer. Por isso que hoje em dia existem essas denúncias, existem agora essas delações premiadas, e muitos se arrependem. Ficam achando que não, mas muitos se arrependem. Depois que fazem, se arrependem. Por que eu fiz isso? Eu devia ter feito. Então isso aí é para nos mostrar a importância disso. Portanto, se está a nosso alcance evitar a fome, providenciar o atendimento básico e dar o abrigo aos necessitados, é o nosso dever moral fazer. Então, se a gente está ciente disso, você sabe que a merenda escolar está sendo desviada, tem que denunciar. Se você está sabendo que o procedimento do curso de saúde está ruim, tem que ir lá reclamar. Por quê? Porque você tem que estar participando moralmente disso. E se você, mas eu não estou fazendo mal, você não está fazendo bem. Você está deixando o mal acontecer sem você participar e bloquear o mal. Você está sendo conivente com a maldade. Então você está perdendo o ponto do jeito, você está deixando de evoluir do jeito. Isso implica uma mudança no nosso estilo de vida, implica uma mudança interior dos valores mais importantes da vida. É a questão da reforma íntima, essa mudança interior da sociedade. Por que deixamos que as coisas chegassem até o ponto que estamos de pobreza, miséria e violência? Então a pergunta que fica lá, como é que nós chegamos até aqui? Kardec, há 150 anos, já tinha resposta para isso. Lá no Livro dos Espíritos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Você notou isso? Não estou falando isso, não quero participar disso, não gosto de complicado. Mas é um cara bom, um cara correto. Ele se torna isso, ele se torna conivente. Né? Ele entra no conluio da coisa errada, porque ele não quer aparecer, ele não quer se expor, ele quer só ficar se resguardando. Então ele se resguarda, ele se liga a Deus de maneira intensa, mas o irmão, ele vai afastando. Então isso é muito importante isso, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Não quando os bons, quando os homens de bem, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando os homens de bem quiserem realmente assumir a sociedade mundial, assumir a administração do planeta em todos os sentidos, em todos os países, o mundo vai melhorar muito, sabendo disso. Cada um de nós deve assumir a sua responsabilidade, deixar de lado a timidez e começar o trabalho de expressar seus pensamentos sobre os problemas sociais, sobre a ótica espírita e colaborar com ações que sirvam de exemplo para outros. Esse é o caminho para assumir a preponderância do bem e da justiça de nosso planeta. Né? Exatamente o que eu acabei de falar agora.
essa necessidade que nós temos de nos expressar, de pôr para fora da sociedade os nossos pensamentos. E a doutrina espírita é rica nisso, porque, como eu disse, a doutrina espírita é uma ideologia social. Ela tem um viés social muito grande, muito grande. Educar o coração para a solidariedade e a fraternidade. Né? Essas grandes virtudes, solidariedade, fraternidade, a maior de todas as virtudes nós sabemos, é a caridade. Tanto que nós pregamos que fora da caridade não há salvação. Allan Kardec nos ensina que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Né? Então são aqueles hábitos que você aprende, a fulano é muito educado. Por quê? Porque a família passou para ele aqueles hábitos que ele adquiriu. Né? Fulano é mal educado, porque a família não passou para ele aqueles hábitos que deveria ter adquirido. Né? Então é muito importante isso. A solidariedade deve ser traduzida em práticas de apoio, cooperação, comunicação e diálogo entre os membros da sociedade. As pessoas que realizam trabalhos que procuram reduzir o sofrimento alheio vão desenvolvendo sentimentos de fraternidade e solidariedade com relação a todos os seres humanos. É o caso de nós, da Casa Espírita, né? A partir do momento que você começa a trabalhar, ter esse envolvimento social com as pessoas do bairro, as pessoas da comunidade, você vai conhecendo todo mundo, você notou isso? Né? Eu, por exemplo, no centro lá, no Ismael, no Sul-Presidente, eu conheço todo mundo, tem até quem vai a primeira vez, eu começo a conversar, depois eu passo um dia na rua e digo, eu conheço a Casa Espírita. Você vai ter essa solidariedade, você entra dentro das famílias, dentro das casas, dentro das pessoas. Isso é muito importante. A fraternidade deve ser a pedra angular dessa nova ordem social. Nós sabemos isso. Então devemos nos educar os nossos filhos e educar os demais integrantes da sociedade nos princípios fundamentais, que sustentam e incentivam a fraternidade com o objetivo de promover as bases da nova ordem social. Isso é muito engraçado. Eu tenho a minha filha mais velha, hoje ela mora no Rio, ela estuda lá, e quando ela foi no Juiz de Fora estudar, fazer o ensino médio, um dia ela estava andando na rua e uma velhinha caiu, pegou um ponto, bateu o que no chão, todo. Ela ajudou a velhinha a levantar, aí ela pegou um táxi, pôs a velhinha no táxi, levou a velhinha em casa, e a velhinha assustada, não tem dinheiro, não, você não pode levar sua velhinha em casa, tal. Aí o tempo foi passando, o esposo ia lá visitar a velhinha. Quando terminou o ensino médio, ela levou um convite para uma turma do colégio para a velhinha, entendeu? Daquela senhorinha. E aí a família daquela senhorinha. Então hoje ela já mora no Rio, mas quando ela vai de fora, depois quando ela sabe, eu estou na ligada lá para dona Argentina. Eu estava para a dona Argentina, falei como é que ela está. Nunca mais viu, eu vou comprar uma bica da Argentina, eu vou lá, provavelmente. Já se conhecia, a dona Argentina não montou na frente da Luísa à toa, nada por acaso, já tinha um relacionamento lá de trás, de algum momento, ou se não tinha, passou até agora, que com certeza a dona Argentina não vai esquecer da Luísa, nem a Luísa vai esquecer da dona Argentina. Né? Então isso aí vai ser levado para os planos. Né? Então, terminando, nessa questão de que somos todos irmãos, que nos está todos de mãos dadas, vamos fazer algumas conclusões importantes desse 10 minutos de Paulo. Primeiro, para enfrentar os grandes problemas sociais, devemos procurar o conhecimento no pensamento social espírita, é aquilo que o senhor falou, né? A necessidade de buscar no pensamento espírita, na doutrina espírita, esse equilíbrio, né? Essas energias equânimes entre você, Deus e o seu irmão. Não pensar só em você, Deus e o irmão, fica para lá. Não, eu tenho que ficar junto com isso. Né? O Espiritismo, além de ser uma ciência experimental e filosófica, é uma ideologia social, além do que eu falei. Eu concordo, essa é a principal frase que eu discuto. É uma ideologia social, é um modo de vida. Ser espírita é um modo de vida. É um pensamento político ser espírita. Né? Então, por isso que é importante. Devemos influenciar, sim, os nossos governantes, os poderosos, os nossos políticos, né? Para que eles cumpram as leis, para que sejam respeitadas as leis, para que não sejamos cobrados depois do plano espiritual por termos sido coniventes com os erros administrativos. Os princípios da doutrina espírita nos levam à convicção de que devemos colocar em ação, que devemos materializar em atos e fatos
os conhecimentos espirituais para o bem-estar da sociedade e a implantação da justiça social no nosso planeta. Viu como é importante isso? Então não adianta ser espírita só sábado, 7h30 da noite, lá na Travessa de Antônio Miranda, 74, José Menezes, aquela que falei, o Google, me chamava, me trouxe até aqui direitinho, o Google lá. Então, tem isso aí, GPS. Então, eu coloquei lá e chegou aqui direitinho. Então, não adianta ser espírita só hoje, tem que ser espírita todos os dias, no trabalho, na família, aqui na casa, com um amigo evangélico, com um amigo católico, né? Eu não sei como é que é em Caratinga, mas o Rio de Fora, em Caragora, é muito bom. Nós temos um relacionamento muito bom com os católicos. Os evangélicos não é normal, mas os católicos é muito bom. Principalmente porque lá são duas paróquias, até diocese é aqui de Caratinga, né? São duas paróquias, e o padre de uma das paróquias, só ele é católico. Ele é padre católico, é espírita. O pai, o avô, inclusive, era um bandista. Então é muito engraçado. Eu falei, oi, pai, já me você está. O que você está lendo? Eu estou lendo isso aqui. Ah, já li, eu entendi, já li tudo. Caminho de Salvador, já li tudo. Kardec, já li tudo. Ele foi criado, evangelizado, doutrinado, já li tudo. Ele virou padre, hoje ele é padre. Ele tem um respeito muito grande. Quando a escola chama uma debate católica, aí chama o pastor, né? Ele me pergunta, padre, já me chama o Cláudio. Chama o Cláudio, o Cláudio já combina, sai como sai do espanto, amigos, bate-papo. Nós somos coleguinhas lá na internet para ter um papo todo dia, quer dizer, eu tenho o celular dele, eu tenho o celular, e quando alguém me chama, eu falo, eu quero fazer um debate sobre religião na escola, não, chama o pai Jamil. E o pai Jamil, a gente não tem entre eu e uma tribo. E temos as diferenças, né? Doutrinárias, tudo bem, mas não temos atritos, né? Ele tem conhecimento do espírito, porque ele é de uma família de espírito. Isso muitas vezes facilita muito, tá? Essa questão. Fizeram agora umas novenas sobre as missões do ano passado, né? Aí meus vizinhos falaram, você pode fazer um dia de prece na sua casa sobre as missões? Pode, não é caro. Um chá, uma salada lá, tudo lá. E com todo respeito, né? Sabe, os espíritos chegaram lá e rezaram, lá no Pai Nosso, ali, fazendo uma obra básica, os livros de Kardec, estava lá na minha mesa lá, não pode. Está aí. Os princípios da doutrina espírita nos levam à convicção de que devemos colocar em ação e devemos materializar em atos práticos conhecimentos espirituais para o bem-estar da sociedade e a implantação da justiça social no nosso país. Eu repeti essa frase, que é muito importante. A doutrina nos leva a isso, a doutrina nos leva a essa convicção de respeitar as outras religiões, de respeitar o próprio, de respeitar as instituições, respeitar o poder público, mas ao mesmo tempo também não sermos coniventes, cobrarmos. O espírita pode e deve influir na sociedade para que desapareça ou pelo menos diminua a injustiça econômica e os males que ela gera, demonstrando que a verdadeira sociedade exige justiça, solidariedade e amor, sem qualquer tipo de conivência com o mal. Tá? Então, isso é muito importante. Há um novo caminho pela frente, né? Terminando, encerrando exatamente isso. Eu não caminho pela frente ainda. Mas com certeza absoluta, um dia lá no futuro, todos nós amaremos, todos nos amaremos como verdadeiros irmãos, uma vez que o amor é a lei maior da vida. Tendo lei divina ou natural, e por isso mesmo perfeita, haverá de prevalecer. Então, como no mundo de provas e expiações, às vezes tem muito mais do mal do que do bem, daqui a pouco o mundo regenerado, o bem já vai começar, né? E alguns setores já superaram o mal, né? Assim, que a gente aprende lá no Espírito, é provável que no futuro nós já teremos isso mais assim, avançado, né? Então, esse sentimento, enquanto esse sentimento não for geral, feliz daquele que já ama o próximo como a si mesmo, ou enxergar o outro irmão. Então, é o que eu falei lá na primeira frase. Às vezes nós tentamos amar a Deus, conseguimos, tentamos amar a nós mesmos, mas nós não amamos o nosso irmão. Então esse sentimento fica falho. Não amamos o nosso irmão, nós somos coniventes, somos poderosos, que fazem de tudo para trabalhar a vida daquele irmão mais necessitado. Então isso aí é muito importante, a gente ter em mente ter esse cuidado. Então, em Cristo somos todos irmãos. Eu queria passar para vocês aqui rapidinho. É um vídeo musical, é um convite que o Mestre Jesus nos faz. Para não sermos coniventes com os poderosos, para não sermos coniventes
Vem